Saudamos a todos a Jesus Cristo, entrando no ar. Este é o programa Semeando a Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E fique conosco, né? Você que nos acompanha aí constantemente, né? E pedimos aí a cooperação, né, dos amados para nos ajudar a semear a palavra de Deus nesta seara, né? Louvado seja Deus, neste campo. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui para levar às nações, né, para anunciar que Jesus salva, né? Jesus cura, liberta e, mais importante, né, Ele voltará. Louvado seja Deus. E saúdo aqui o nosso querido irmão evangelista, irmão Silvio. Paz de Jesus, irmão Silvio. Amém, amado irmão Ayrton. Deus abençoe o irmão. Amém. Deus abençoe os amados que nos acompanham pelas redes sociais. Que tenhamos nesse momento, né, um momento precioso, estarmos falando da palavra de Deus, né, que possamos, né, valorizar momentos iguais a esse. E pedimos, né, aos amados, né, à igreja, os nossos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, como nosso amado irmão Ayrton comentou agora há pouco, compartilha essa mensagem, compartilha, seja com família, com amigos, a pessoa que você sentir em teu coração, que você se lembrar, compartilha essa mensagem, né, amado irmão Ayrton? Verdade. Porque para ela, nós temos a certeza que ela edificará a nossa vida e, em especial, edificará a nossa alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos, né? Glória a Deus. E ainda nessa linha de pensamento, né, antes que eu esqueça aqui, quero mandar aqui a saudação, né, ao pastor Wagner, né? Eu esqueci o nome da cidade dele, né, mas eu sei que ele é lá do Rio Grande do Sul. Na semana passada, né, na live aqui, ele fez isso que nós estamos pedindo, né? Comentou aqui, e por fim nós fomos pro WhatsApp ali, conversando bastante, né? Abraço aí, pastor Wagner, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, né? Ele também tem o entendimento, né, de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E que Deus possa preparar, pastor Wagner, né, aí uma oportunidade de nós estar, né, nos conhecendo, né, aí pessoalmente, né, e nos aprofundando mais aí na Escritura, na Palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, né, que essa mensagem, né, esta programação, né, tem alcançado, né, as pessoas, não só no Brasil, né, mas por todo o mundo. Louvado seja Deus. E também não podemos esquecer dos nossos irmãos ali em Moçambique, né, no sábado, né, sem ser o de ontem, no sábado anterior, foi realizada a ceia, né, ali na cidade de Marumeio, né, que está ali aos cuidados do pastor Tomás. Que Deus abençoe o pastor Tomás, toda a igreja ali em Marumeio. E ainda essa semana tem 2 cidades lá esperando para fazer a ceia do Senhor, né? A cidade de Morumbala, né, que está ali aos cuidados do pastor Pedro Devete, e permitindo Deus, né, estará realizando ali também a ceia do Senhor naquele lugar. E também lá em Seleção Portuguesa, né, ali na cidade do pastor Jorge, que era para ter sido feito ali, né, mas houve um imprevisto, não pôde acontecer aí há uns dias atrás, como foi combinado, mas essa semana vai acontecer, em nome de Jesus, a ceia do Senhor ali naquele lugar. Então, pedimos a continuidade das orações dos irmãos e irmãs em favor desse trabalho, né, que é levar a preciosa semente do Evangelho aos corações. Fazendo aqui a leitura inicial, que os irmãos já conhecem, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim possamos, né, estar começando aqui debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, pois sem Ele nada
podemos fazer, né? Amém, Malaíde. Deus abençoe. A Malaíde está aqui mandando a saudação com a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Laíde. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, né? A Joyce, a Juliana, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir, nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Amado e soberano Deus, nós, com gratidão no nosso coração, iniciamos, ó Pai, esta semana, e são tantos agradecimentos que nós poderíamos fazer aqui, mas, meu Deus, neste momento te agradecemos por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem preparado todo domingo, de estarmos aqui, Senhor, cooperando, ó Pai, com este ministério glorioso que o Senhor colocou sobre nós, que é o ministério da reconciliação, anunciar às nações, dizer que o Senhor Jesus está voltando, e aqui nós estamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, e que esta mensagem pregada aqui, que não é minha, não é nossa, mas é a Tua palavra, Senhor, como nos está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e que o Senhor é este Verbo, esta palavra. Então nós compartilhamos aqui do próprio Senhor Jesus com as nações. Por isso, meu Deus, pedimos a Tua bênção sobre a continuidade desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, o Senhor Jesus, por onde Ele passava, havia sempre uma grande multidão que o cercava. Uma grande multidão. Mas, note você que nem todos os que estavam no meio da multidão saíam dali levando aquilo que talvez pudesse ter ido ali buscar. Mas a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que ultrapassaram as barreiras, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu e dentre outros. Então, o que eu quero dizer com isso? São muitas pessoas que talvez venham ter acesso a esta programação, mas eu convido você a ir além, a parar, né? A prestar atenção, ver o que o Senhor tem para falar ao seu coração, e que quando Ele falar, né, você possa dar ouvidos, né? Porque Jesus, Ele não quer ser apenas conhecido, mas Ele quer conhecer você melhor, como fez com a mulher ali do fluxo de sangue. Ela tocou nele, recebeu a sua bênção, ficou ali no meio da multidão, mas Jesus perguntava quem o havia tocado, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Então agora você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus, que tocará o seu coração. Mas vai além, não seja mais um na multidão. E eu tenho certeza que assim como ela e tantos outros que foram tocados, né, foram abençoados profundamente, você também será. Abre o seu coração para ouvir então a palavra de Deus, através do nosso irmão evangelista, irmão Silvio, em nome de Jesus. Amém, amado irmão, abençoado. Aí, Deus abençoe, irmão. Amém. Amados,
Convido os amados para lermos a palavra de Deus, que encontra-se no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Como o mês de março, mês de abril, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, eu, falando com Deus, pedindo a Ele uma direção, e cerca de uns 2 dias para cá, senti em meu coração de compartilhar esta mensagem. É uma mensagem que é revelada pelo Senhor Jesus para nós. O intuito nosso sempre, bem falamos, que é compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não é diferente. Essa mensagem a qual estaremos aqui lendo, examinando a palavra, meditando, e nesse momento, proclamando esta mensagem, até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos lendo João, capítulo 13, verso de número 4, que fala para nós aqui a respeito do lava-pés. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que ele estava cingido, com que estava ele cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Ou, em outras traduções, tu lava-me os pés a mim? E Jesus respondeu e disse-lhes: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém. Convido todos para falarmos com Deus através da oração. Querido Deus eterno, Pai celestial, nós te agradecemos pela rica oportunidade, pela palavra que o Senhor está aqui ministrando em nossos corações. Esquadrinha a nossa alma, Senhor Jesus. Através da sua presença em nossa vida, visita não só nós aqui na programação,
mas visita também todos que participam conosco, que essa mensagem possa edificar a vida de todo aquele que participar, que ouvir e dar credibilidade à Tua palavra, Senhor. Aquele que ouvir, aquele que obedecer a Tua palavra, Senhor, abra o entendimento de todos nós para a compreensão da Tua palavra, abra o entendimento deste servo, deste humilde servo, para explanar esta mensagem gloriosa, mensagem da restauração, mensagem de edificação, mensagem de arrependimento, mensagem de renúncia, até que o Senhor venha buscar a igreja. Querido e soberano Deus, Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pela palavra que o Senhor tem ministrado em meu coração nesta manhã gloriosa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela esquadrinha a nossa alma, mas para isso, preciso eu dar lugar para ela. Preciso dar lugar a Deus. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele repouse em nós, fazendo morada, transformando, abençoando, libertando, curando. Mas quando nós, seja o homem, a mulher, por Deus fomos escolhidos, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, Ele repousando em nós, o Teu Espírito, o Senhor Jesus repousando em nós, o Espírito Santo, fazendo morada em nós, porque o Senhor Jesus, Ele está a todo momento em nossa vida, querendo fazer parte da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. Ele quer transformar a nossa vida, amados. Muitas das vezes nós compartilhamos: como eu saberei? Como saberei ler e escrever? Eu preciso de ir para a escola. Concorda com isso? Notoriamente falando, né? Então, desde bebezinho ali, depois a gente vai para a creche, para a escola, depois passamos por um período escolar, e até hoje estamos aprendendo, meus amados. Seja um curso, seja um treinamento, seja uma instrução, seja a escola, o colégio, a faculdade, né? A fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso é importante demais para a nossa vida no cotidiano, a nossa vida física. Mas também precisamos aprender a palavra de Deus. E para nós aprendermos, alguém tem que pregar a palavra. E procuramos nós fazer isso com amor, com carinho. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, os amados vão anotando cada versículo, cada capítulo, em cada livro, para meditação. Façamos nós como o povo de Beré, que está aqui em Atos dos Apóstolos, onde ali os discípulos do Senhor Jesus, ali o apóstolo, ministrando a palavra, ali o apóstolo Paulo, foi muito bem recebido, trataram ele ali de maneira nobre. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso para nós, irmãos, e não é diferente nos dias de hoje. Procuramos nós preconizar, ou seja, falar, dar ensejo a essa mensagem gloriosa, compartilhar ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, como está escrito aqui, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nos fala aqui a partir do versículo 9, Romanos capítulo 10, verso 9, que nos fala a palavra de Deus. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz:
todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se nós cremos em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma, nós não seremos confundidos, meus amados. Louvado seja Deus. Verso 12, Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, e Ele convida todos nós para invocá-lo. Está escrito lá em Isaías 55, verso 6. Louvado seja Deus, aleluia. Então, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53 fala isso. Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o que estamos fazendo aqui, meus amados e muito queridos irmãos. Que maravilhoso é isso. Mas se para nós aprendermos, temos que ser enviados. Como fala aqui no versículo 14, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque até então, se nós não cremos em Deus, se nós não ouvirmos a respeito dele na nossa vida, né, amado irmão Ayrton? Como nós vamos crer se alguém não anunciar para nós o evangelho do Senhor Jesus? Se nós estamos aqui, reunidos aqui, os irmãos aqui nos bastidores, né? Porque nós cremos em um Deus que é vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, é isso que Deus quer para nós, né? Nós anunciarmos esse evangelho verdadeiro, esse evangelho genuíno, que por muitos anos ficou esquecido. E um deles é que nós vamos falar agora aqui, a respeito do lava-pés, amados e queridos irmãos. Porque se nós não fizermos a palavra de Deus ser exercida na nossa vida, não teremos parte com o Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, e como crerão naquele de quem não ouviram? Ou seja, como nós vamos crer, né, a respeito de Jesus se não for pregado Jesus na nossa vida? É por isso que nós pregamos Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós aprendemos da parte dele. Está ali, vai anotando, amados, ali em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, lá no verso 11 e 12 fala isso, que a revelação é o próprio Senhor Jesus que revela em nós essa mensagem gloriosa. Louvado seja Deus. Então, para que eu e que você, para que nós creamos que existe esse Deus, alguém pregou ele para nós, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Então, como crerão, né? Verso 14, Romanos 10, 14. E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que estamos aqui, meus amados, dedicando parte da nossa vida todos os domingos. Tudo bem que às vezes, em algum domingo, não tem como compartilharmos a programação ao vivo, mas eu convido você, vem meditar conosco nesse momento. Nós saímos de nossos lares, saímos das nossas casas, deixamos o conforto do nosso lar para estarmos aqui adorando a esse Deus que é digno de toda aceitação. Louvado seja o nome de Jesus. E nós não estamos aqui forçados não, sabe por quê? Porque quem nos convidou é o general, é o nosso mestre amado, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele que nos convocou para essa batalha, meus amados. Não que nós vamos lá diretamente batalhar, mas Ele que peleja por nós. Louvado seja Deus. Mas essa batalha
Jejum é oração, é meditação na palavra, é examinar as Escrituras, é proclamar esse evangelho verdadeiro e genuíno, começando conosco, com nossa família, com nossos amigos, com a rua da nossa casa, aqui na programação, pela plataforma aqui do Facebook, pela rede social, é o que estamos aqui fazendo, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, para que haja alguém que pregue, nós também aprendemos, né? E como virão? Então, estamos aqui obedecendo a esse mandamento da parte do Senhor Jesus. Como nós ouvirão, estaremos ouvindo, como ouvirão, se não aqui pregue? Estamos aqui na programação, nos cultos também, logo mais à noite. Com certeza sempre terá um obreiro ali, um pastor, ou um evangelista, um diácono, um cooperador, ministrando o evangelho do Senhor Jesus, como nós ouvimos aqui nessa manhã. A palavra não é nossa, a palavra não é minha, a palavra não é do irmão evangelista Ayrton. Não, a palavra é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E nós estamos aqui pregando a palavra dele, até que ele venha arrebatar a igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se não aqui pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Olha, tá vendo, meus amados? Nós fomos enviados pelo general chamado Jesus. Aleluia! Esse general morreu por mim e por você na cruz do Calvário, pagou um preço muito alto. Foi derramado o seu sangue precioso na cruz. Como ouvimos ontem na ceia do Senhor ali em São Sebastião do Paraíso, né? Cumprimentamos aqui nosso amado pastor Reinaldo e toda a sua família ali, toda a igreja ali em São Sebastião do Paraíso. Que Deus abençoe pastor Reinaldo e a igreja que está ali em São Sebastião do Paraíso. Amados, aquela cruz era para mim, era para nós, era para você. Aquela cruz era para toda a humanidade, mas teve alguém que morreu por nós, pagou um preço alto, e Ele está aqui conosco. O Senhor Jesus, Ele está aqui com a gente. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós conseguimos sentir a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito lá em Salmo, né? Se não me falo a memória, Salmo 126. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Glória a Deus. Amados, quão maravilhoso é nós anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus. Anuncia. Você que nos acompanha nesta manhã, você foi por Ele escolhido, você foi chamado, você foi escolhido, você está sendo convocado nesse momento pela palavra. Dê lugar ao Espírito de Deus, ouve a palavra de Deus, faça parte da igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui na terra. Ele virá buscar nós daqui a pouco. Estamos aguardando alegremente, porque muitas coisas já estão acontecendo no mundo que distancia a ovelha, ou seja, que distancia a alma, seja homem, seja mulher, que é o pecado, meus amados, a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne. Muitas coisas têm atraído as pessoas para a perdição. Guerras, rumores de guerras, terremoto, maremoto, filho matando pai, pai matando filho. O amor de muitos está esfriando cada dia, mas nós temos a oportunidade de entregar nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, irmãos, é hoje, é agora, nesse momento. Se vós ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, que possamos entregar nossa vida para o Senhor Jesus Cristo,
agora, é hoje, não é amanhã, mas amanhã eu vou fazer, mas amanhã eu vou me arrepender, mas amanhã eu vou me converter. E se não chegar amanhã? O momento é agora, meus amados. João capítulo 13, verso 4, nos fala a palavra: e levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Não que aqui, nosso mestre amado, ele ficou sem vestimento. Na ceia, né, era de costume, até hoje ainda, né, os judeus fazem isso. Eles colocam ali aquelas roupas, né, amado irmão Ayrton, né, aquelas roupas ali para esses eventos, né, de solenidades, as roupas nupciais. Então o nosso mestre amado, ele tirou aquela vestimenta, ele estava com a roupa por baixo. Sabe o que significa isso para nós, irmãos? Se despedir de tudo aquilo que atrapalha de nós chegarmos na presença do Senhor Jesus. O que nos impede hoje de chegar na presença do Senhor Jesus Cristo? O que tem interferido, tem tirado você do foco principal, que possamos nos despir de tudo aquilo que atrapalha nós de chegar na presença do Senhor Jesus. E aqui já tinha terminado a ceia, irmãos. Já tinham ali participado da ceia, comido o pão sem fermento, ou seja, o pão ázimo, e o vinho, que hoje para nós, o pão simboliza a carne do Senhor Jesus, as suas pisaduras, o seu sofrimento, tudo que Ele passou por nós, por mim, por nós, por você, as humilhações. Ele não abriu seus lábios, foi massacrado, irmãos. E o vinho simboliza o seu sangue que foi derramado na cruz para nos remir de todo o pecado. Louvado seja Deus, aleluia. O sangue dele não foi derramado em vão. O seu silêncio na cruz, ou seja, até chegar a ser crucificado, foi para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã adorando a Ele, glorificando o seu nome santo e glorioso. E estamos aqui fazendo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então ele se levantou ali da ceia, tirou suas vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois ele colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. É demonstração de amor, de humildade, meus amados. Louvado e exaltado seja Deus. E por que no sistema religioso não estamos aqui para atacar ninguém? Por que não é cumprido este mandamento? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler aqui cada palavra, anote, meus amados. Porque nós não fazemos por vontade nossa, por vontade própria, mas sim nós fazemos tudo na direção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tiago 1, 22. Louvado seja Deus. É aqui, irmão Silvio, né? Tomando aleluia. Uma pequena parte, né? No versículo 4, né? Que foi o início da leitura do texto, da palavra de Deus, né? Fala aqui que levantou-se da ceia, né? Então, as pessoas que resistem, né? Para não obedecer esse mandamento, né? Vai usar uma tradição que havia, né? Em que quando um viajante, alguém chegava na casa da pessoa, né? Aí era oferecida água para lavar os pés. Então a gente vê a diferença, né? Porque aqui eles estão já reunidos na ceia. Estão reunidos. Aí lá no final da leitura, né, do texto que o irmão leu, né? O Senhor vai dizer assim que Ele deu o exemplo, né? Então, e Ele vai falar assim que deveis também lavar os pés. E onde? Quando? Né? Após a ceia. Após a ceia. Ele começa falando aqui, né? Então, a tradição existia sim. Mas aqui não tem nada a ver com a tradição, mas é um mandamento do Senhor Jesus, que nós obedecemos, como disse o irmão Silvio, né? Ontem em São Sebastião do Paraíso, né? Em Sertãozinho, né? Também foi uma bênção, né? A ceia do Senhor também em Sertãozinho, né? Pastor Valdim.
Então, nós estamos focados nisso, irmãos, na palavra de Deus, que nos ordena a cumprir esse mandamento. É verdade, irmão. É maravilhoso, né, irmãos? E interessante, amados, né, que o apóstolo aqui, nosso irmão, o apóstolo Tiago, aqui no capítulo 1, verso 22, ele nos ensina, né, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meditem nessa palavra depois, meditem nela, que possamos nós ser praticantes, ou seja, ser cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, porque se eu ouvir, se o irmão aí ouvir, e nós não praticar, seja cumpridor, ou seja praticante da palavra. Se nós ouvirmos, amado irmão Ayrton, né, os irmãos que estão conosco aqui, na programação, aqui nos bastidores da programação, se nós ouvirmos só e não praticarmos, não vai ter eficácia nenhuma. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós colocamos ela em prática, né, como já bem falamos aqui, estamos vivendo esse período de ceia, né, até que o Senhor Jesus venha. E algo também para nós ressaltarmos aqui, amados, nós vamos, né, 1 Coríntios 11 fala sobre isso, né? Todas as vezes que nós fazemos é para lembrar da sua morte, né? Jesus não morre todo mês, Jesus não morre toda semana. A pergunta é: eu faço aniversário toda semana? Ou faço aniversário uma vez por mês? Lá em Êxodo fala a respeito. No outro momento nós estaremos também participando, falando também a respeito da ceia. Por que ela é feita uma vez só por ano? Para que não haja dúvidas. Então é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo uma vez por ano, para lembrar da sua morte. Louvado seja Deus. E até que Ele venha buscar, até que Ele venha arrebatar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas depois não precisaremos fazer mais, porque lá vamos fazer com Ele pessoalmente, né? Aí a ceia do Senhor aqui na terra não vai precisar mais. Quando Jesus vier buscar a igreja, irmãos, aí a ceia do Senhor Jesus, a ceia do Senhor não vai precisar fazer mais aqui na terra, porque nós vamos cear, a igreja ceará com Ele a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados e queridos irmãos, sede nós cumpridores, Tiago 1:22, que possamos ser cumpridores, ou seja, ser praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos. Verdade. Voltando aqui então, Deus colocou água na bacia, começou a lavar os pés ali, né, dos seus discípulos, e enxugou com a toalha que estava ele cingido. E aproximou-se, né, ali o apóstolo Pedro, né, que interrogou ele ali. Não, imagina isso hoje, irmãos. O Senhor Jesus, ele vai lavar os nossos pés, eu vou indagar. Não, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Imagina isso, amados. O Senhor Jesus, Ele se fez carne, o nosso Deus se fez carne aqui na terra. Está lá em 1 Timóteo 3,16, anota. 1 Timóteo 3,16, Ele se fez carne aqui na terra. Ou seja, o próprio Deus, Ele se despiu da sua glória, do seu poder, e humildemente Ele habitou sim um corpo humano, e o seu nome é Jesus Cristo. Está escrito ali em Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Ali está a revelação do nome desse Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai anotando, irmãos, importante, compartilha essa mensagem. Então o apóstolo aqui, Simão Pedro, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Interrogou ao Senhor Jesus Cristo, E respondeu ele, Senhor Jesus, e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. É mistério, irmãos. Aleluia! Ou seja, hoje nós sabemos esse mistério. Hoje nós sabemos. Mas naquele momento, os seus discípulos não sabiam, o que significava ali, aquele ato de amor, de carinho, de humildade. O próprio Deus, manifestado em carne, a saber, Jesus Cristo, lavando os pés dos discípulos ali, Ele não queria que fossem lavados os seus pés, que o próprio Senhor Jesus lavasse os seus pés. Mas o Senhor Jesus Cristo, com todo o seu amor, o seu carinho, a sua humildade,
a sua misericórdia, aleluia. E ele simplesmente explicou para Pedro, né? O que eu faço agora, Pedro, você não vai saber, vai saber depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ele ainda não queria, estava sendo relutante, ele não estava percebendo ali que algo que ia acontecer, algo que estava se manifestando ali de maneira sobrenatural. Mas o Senhor Jesus, de maneira humilde, ensinando, e nós estamos aprendendo aqui agora. Compartilha você com as pessoas ao seu redor. Tem pastores que nos acompanham também. Medita nessa palavra, meu querido. Essa mensagem não é nossa. Essa mensagem do Senhor Jesus. E se nós não fizermos ser cumprida na nossa vida, lava-pés, depois da ceia, depois de comermos o pão ázimo, ou seja, sem fermento, que o fermento simboliza o pecado, e tomarmos o vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Se nós não fizermos este ato de amor, de carinho, de humildade, nós não teremos paz com Deus na glória. É mandamento do Senhor para nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui ele ainda ressaltou de novo, ele não queria, né? Nunca me lavarás os pés. Verso 8 de João, capítulo 3, verso 8. E o Senhor Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se o Senhor Jesus não lavasse os pés do apóstolo Pedro não teria parte com ele na glória. Se nós não lavarmos os pés uns dos outros, meus amados, não teremos parte com o Senhor Jesus. Estão percebendo a profundidade dessa mensagem? Aleluia! Mas quando nós colocamos ali, quando nosso irmão coloca os seus pés ali na bacia com água, nós cingimos ali o nosso lombo com a toalha e lavamos ali. Simbolicamente não que nós vamos usar, porque às vezes alguém vai perguntar, já perguntaram, mas vai lavar com sabão? Não, é simbologia, meus irmãos, porque quando você se coloca ali, nós nos colocamos ali de joelhos ali, na presença do nosso irmão, principalmente na presença do Senhor Jesus. É um ato de carinho, um ato de humildade, sabendo que o nosso irmão ele é humilde, sabendo que nós precisamos ser humildes e fazer com que a palavra seja exercida na nossa vida, na sua vida. Louvado seja Deus, porque o próprio Senhor Jesus ensinou. Então, se o apóstolo ali, né, se Pedro não deixasse o Senhor Jesus lavar seus pés, ele não teria paz com ele. Então disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e também a minha cabeça. Aí ele já percebeu ali que, né, era algo sobrenatural. Queria tomar banho, né? Ele queria tomar banho, mas como o irmão comentou, né, na época era tradição, né? Então, onde eram recebidos ali nas casas ali, era lavar seus pés, porque demais a pessoa estava limpa, já tinha tomado banho, estava com as suas vestimentas ali. E hoje nós não precisamos disso, irmãos, porque nós somos lavados e remidos pela palavra de Deus. A nossa vestimenta hoje, ela precisa ser resplandecida. Aleluia! A vestimenta do cristão tem que ser resplandecente. Quando o evangelho do Senhor Jesus é exercido na minha e na sua vida, resplandece o nome de Jesus, é resplandecido na nossa face a graça, o amor, o poder de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele falou aqui, né? Não só meus pés, mas as minhas mãos e minha cabeça. Disse Jesus, novamente, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Porque aqui ele estava falando ali da traição de Judas Iscariotes. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso ele disse: nem todos estáis limpos. Judas estava com o Senhor Jesus, caminhava com ele, e por conta da ganância, por conta da arrogância,
por conta da avareza, ele se deixou levar, meus amados, por causa de 30 moedas de prata. Ele traiu o nosso mestre amado. Quantas pessoas têm traído Jesus nos dias de hoje, não obedecendo às sagradas letras? Quantas? Por se deixar levar pela concupiscência deste mundo, pela avareza. O dinheiro não atrapalha a nossa vida desde que nós não amamos ele. Está escrito também, meu amado irmão Ayrton. Se nós amar o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas ele foi traído. E quantas pessoas traem Jesus hoje, irmãos? Mas nós temos a oportunidade. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus. Faça em mim morada, transforma a minha vida, Senhor Jesus. Modifica a estrutura da minha vida, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Espírito, alma e corpo. Louvado seja Deus. Você está irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus. Está ali em Tessalonicenses. Louvado seja o nome de Jesus. Você vê como é que Jesus é maravilhoso, né? Antes de nós começar, né? O irmão Silvio não havia chegado ainda. Eu aqui conversava com o irmão Francisco sobre esse ponto da mensagem. É por isso que eu quis aqui comentar, né? Aleluia. Sobre Judas, né? E como o irmão Silvio já mencionou, né? O preço pelo pecado dele foram 30 moedas de prata, né? Mas no texto em que fala, né, mais detalhado da traição, diz assim que tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Verdade. Então hoje, né, você que tem mais idade, né, aí que já conhece mais, né, o trabalho religioso, né, que se desenvolve no nosso país, já com certeza já viu alguém possuído por demônio. Com certeza. Né? Então o diabo ele atua dessas duas maneiras. Ele possui aquele corpo ali e faz as estripulias dele, e também a pessoa às vezes age por influência maligna. Então quando a pessoa está sob a influência maligna, não sai nada. Você pode expulsar, você pode dizer sai, não sai nada. Por quê? A pessoa está agindo sob influência. É o que aconteceu aqui com Judas. É verdade. Né? No frigir dos ovos lá, o final foi 30 moedas de prata, mas Satanás colocou no coração dele para trair Jesus. Verdade. Então aqui Jesus menciona isso, né, que ele conhecia muito bem quem o havia de trair. Né? Verdade. Então, meus amados, como é importante isso, né? E o diabo ele tem tentado, né, e tem conseguido em muitos casos, né? Quantas mortes aqui na nossa região, né, nesses dias, por conta disso, né? O diabo tem colocado no coração do ser humano uma frieza, né? A pessoa mata porque eu quero namorar com você, mas eu não posso, porque você tem 60, eu tenho 20, eu tenho 15. Aí a pessoa vai lá e tira a vida da outra pessoa. Amados, nós temos vivendo nesses últimos momentos dias assim, como aconteceu com Judas, acontece nos dias de hoje. O diabo não está para brincadeira não. Muitas das vezes falamos isso, né, amor? O diabo não brinca, porque o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ali em João 10:10, ali nós lemos dando continuidade, mas ele veio para nos dar vida com abundância, né? O ladrão vem senão para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas nós temos que dar lugar. Todos nós, a humanidade, precisa dar lugar para o Senhor Jesus, fazer morada. Louvado seja, fazer morada em nós e trabalhar na nossa vida. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Nova criatura que somos, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus sabia ali, né, que quem havia de trair, que era Judas. Glorificado seja o nome de Jesus. Versículo 12. Então depois que lhe lavou os seus pés
e tomou as suas vestes e se assentou novamente à mesa. Disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Ele indagou ali, porque até então os discípulos o sabiam, né? Aquele ato tão maravilhoso. Ele lavou os pés dos discípulos ali, né? E ele ainda perguntou se eles tinham entendido. E ele aqui afirmou: vós me chamais, verso 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ou seja, então se os discípulos chamavam o Senhor Jesus, sabendo que ele era o próprio Deus, se vós chamais ele de mestre e senhor, né? Eu sou ele mesmo, esse mestre e senhor, né? Eu sou o vosso Deus, né? Ora, se eu, senhor e mestre, o verso 14, né? Ora, se eu, senhor e mestre de vocês, eu vos lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amados, a sua Bíblia está diferente? Anota, questiona, porque nós não temos tempo de brincar mais, né, irmão Ayrton? Verdade, Nós estamos nos últimos momentos da terra. Questiona seu líder. Peraí, por que eu não participo do lava-pés? Por que eu não participo da sã doutrina? Por que a irmã não utiliza o véu para orar, para profetizar? Amados, precisamos urgentemente pensar sobre isso. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, eu vos lavei os vossos pés. O que ele fala para nós aqui? É mandamento, ele está mandando, é um dever nosso. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele fez para nós, para os discípulos. Então nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Verso 16. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado ele é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bem-aventurado serei eu, será o irmão Ayrton, será os irmãos que estão conosco aqui, se nós fizermos. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. E para finalizar aqui, glorificado seja o nome de Jesus. Segundo Tessalonicenses, amados, isso tudo o Senhor Jesus coloca em nossos corações, né? Quando a gente vem aqui para a programação, participar da programação, do culto, nós bem falamos sempre, nós pedimos ao Senhor Jesus direcionamento, nós pedimos a Ele para nos dar direção, né? Através do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo, né? Ou seja, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que nos fala assim, meus amados. Meus amados, meditem também nessa palavra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, que nos fala assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, distante da face de Deus e da glória do seu poder. Para finalizar, amados, ou seja, Deus ele é fogo consumidor, Deus é amor, sim, mas ele é justiça. Então que possamos nos atentar à palavra de Deus, né? Então eu tenho conhecido Deus. Muitas pessoas não conhecem a Deus porque a palavra foi pregada para ele, seja para o homem, seja para a mulher, mas não quis obedecer, não quis conhecer a Deus, né? Isso é escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Mas a justiça de Deus será feita naquele dia, né? E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí, eu estou obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus? Como o lava-pés, que é mandamento também? Porque ele está falando, eu dei exemplo, façais vós também. É dever de você, que é meu servo, minha serva, meus discípulos, fazerem. E estamos nós fazendo? É dever nosso, porque é o Senhor Jesus que nos ensina, né? Olha o versículo 9: os quais por castigo
padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, se nós não fizermos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não vão herdar o reino de Deus, irmãos. Não herdarão o reino. Não sou eu que falo. Não é vosso irmão em Cristo, evangelista Silvio, mas sim a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Anota cada palavra, cada versículo, questiona, pergunta. E também faça parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? E vou voltar a palavra, nossa amada irmã evangelista aí, para finalizar a programação. Que Deus continue te abençoando. Sou grato a Deus pela rica oportunidade que Ele me concedeu de estarmos aqui, né, juntos aprendendo na programação, semeando a palavra de Deus. Olha, hoje foram, falando aqui, meu irmão Ayrton, vários versículos. Verdade. Esperamos que você tenha anotado. Não consegui anotar. Volta à programação. Ela estará nas plataformas, nas redes sociais. Volta, anota e questione, irmãos. Questiona, com amor, com carinho, porque a palavra não é nossa, estamos aqui apenas semeando ela entre as nações. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e a palavra para a nossa amada irmã evangelista Ayrton. Amém, louvado seja Deus. Palavra gloriosa, que possamos guardá-la nos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, sabe? Quando a gente saúda, né, alguém assim com a paz do Senhor Jesus, sabe, irmãos? Esta paz, ela deve ser assim, de coração mesmo, sabe? Que você receba essa paz do Senhor Jesus no seu coração, né? Talvez a pessoa possa pensar assim: mas eu estou em paz. Amém. Que você sinta ainda mais esta paz, né? Mas que a paz do Senhor Jesus é aquela paz que excede todo o entendimento. Aleluia! Né? Todo o entendimento. Mas e se, como nós cremos, e se Jesus vier agora? Nesse momento? Né? Estou eu em paz? Né? Eu sou um dos tais que João viu lá naquela multidão? Então essa paz, ela define isso. Se eu tiver ela no meu coração, sim, eu sou um dos tais. Mas se eu não sou um dos tais, se eu sinto só essa paz que o mundo oferece, aí eu preciso dessa paz que o Senhor Jesus me dá. E que essa palavra produza a paz do Senhor Jesus na sua vida. Agradecemos aí os amados que estiveram conosco, né? A irmã Laíde, o irmão Giovano, abraço, soldado, Deus te abençoe. A minha prima Edna, né? Também esteve aqui conosco. Abraço, Deus abençoe Edna, o Adilson, toda a minha família, né? Também aí a saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Ana Lúcia Vicentino, que Deus continue abençoando, né? A todos os amados que participaram da programação de hoje, semeando a palavra de Deus. Logo mais à noite estaremos aqui reunidos, né, na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, aqui no Ouro Verde, em Cruz das Poças. Você que não é daqui, entrou na cidade, chegou, passou o portal, contramão ali, mas se virar à esquerda já dá de frente com o templo aqui, né? Você pode fazer o retorno, voltar e entrar aqui, no caso à direita, né? Você já vai encontrar aqui onde nos reunimos às 19 horas, permitindo Deus, culto de adoração e louvor a Deus, e você vai poder conhecer melhor, né? Saber, aprofundar mais do que você já ouviu nesta manhã. E por Sertãozinho, né? Na Expedicionário Leles, número 2428, bairro Jardim Alvorada, ali às 18h30, né? Onde o pastor Valdir e toda a congregação está à sua espera também, e de tanto aqui quanto ali, você será muito bem-vindo, muito bem recepcionado, tá? E venha, não só você, mas toda a sua família, e que Deus possa completar a obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus neste momento, agradecemos os nossos irmãos, Luiz, Francisco, que estiveram aqui conosco, nosso irmão Adalberto, que deve estar trabalhando, né? Que também está sempre aqui, mas hoje não pôde. Que Deus também abençoe o irmão, guarde por onde quer que o irmão passar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado e eterno Deus, é com gratidão no nosso coração que encerramos mais esta programação, que fazemos aqui com amor e carinho, com dedicação à Tua Palavra, visando, Senhor, o alcance das almas, que são preciosas, por quem o Senhor morreu e ressuscitou, meu Deus, dando a esperança da salvação para todo aquele que crê. Abençoa também os meus companheiros de trabalho ali da usina Bazan, aonde, Senhor, nos preparamos para o início de mais uma safra. Que o Senhor abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, de todo acidente. Os nossos companheiros que passaram mal nesta noite, cuida de cada um, Senhor, do Henrique, do caseiro ali, Senhor, guarda, livra, Senhor, do pior. Eu te peço, Senhor, em favor deles, da família e de cada um, meu Deus, que estão ali para ganhar o seu pão, para alimentar, Senhor, a sua família. E a tua bênção que eu te peço sobre eles e sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém.